Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nessa manhã. Vamos meditar sobre a poderosa palavra do Senhor para que ela possa alterar as circunstâncias e possa também operar de uma maneira tão poderosa no nosso interior e na nossa mente e que nós possamos pensar como o Senhor pensa, como Deus age, que nós possamos assim estarmos agindo, porque fomos feitos para sermos a imagem e semelhança do Senhor. E hoje nós queremos falar sobre a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, toda a sabedoria vem do Senhor. Eu quero trazer uma parte do Salmo 139 e eu vou estar lendo para você. E o Salmo começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. Lindo este salmo, não é verdade? E quando nós procuramos estar com o nosso coração juntamente com o coração de Davi, que foi o escritor desse salmo, o salmista Davi, nós vemos quanto ele deveria ter intimidade com o Senhor. E o conhecimento do Senhor é essa intimidade, é realmente conhecermos o coração do Senhor, realmente entendermos, porque nós somos pessoas e Deus também é uma pessoa. E nós sabemos que quando nós entendemos o coração da pessoa com a qual nós nos relacionamos, o nosso relacionamento se torna muito melhor, muito mais aberto, transparente e de confiança. E o salmista, ele diz que Deus sabe todas as coisas, desde as mais simples, como se assentar, como andar, deitar e levantar, até as mais difíceis, como os pensamentos e as palavras, antes mesmo que sejam ditas essas palavras. Deus nos conhece profundamente, Ele nos sonda e nos conhece. A sonda era uma espécie de corda com um peso na ponta que era usada para sondar a profundidade de um rio, de um lago ou de um mar. Da mesma maneira, o salmista compara conosco, dizendo que Deus sabe o que há no mais profundo do nosso ser. Deus sabe todas as coisas sobre nós, até o que ninguém sabe, nem mesmo nós sabemos. Deus sabe, nós não nos conhecemos, nós temos dificuldade de entendermos a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Muitas vezes, quando nós somos mais novos, mais imaturos, tanto de idade quanto imaturidade mesmo, de experiências, nós nos achamos os tais, achamos que sabemos todas as coisas. Mas à medida que nós vamos andando, e principalmente quando nós vamos tendo o conhecimento da palavra do Senhor, quando nós vamos tendo um relacionamento com Deus, nós vamos entendendo que nem nós mesmos nos conhecemos. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, quer dizer, ela corta dos 2 lados e ela penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas e discerne a intenção do coração. Quer dizer, a palavra de Deus é que traz discernimento nas intenções do nosso coração. Por isso é que o salmista diz: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, o salmista diz. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Somente Deus pode saber todas as coisas, todos os mistérios, as coisas ainda que não descobrimos, Deus já sabe. O Senhor sabe tudo. O que já aconteceu, Ele sabe o passado e o que haverá de acontecer. Somente Ele pode saber tudo isso. Também sabe o que todas as pessoas pensam e ninguém mais pode saber isso. Somente Deus. Qualquer pessoa que diga que pode adivinhar o futuro ou o passado, ela está mentindo. Ou ela está debaixo de uma influência do reino espiritual. Ou de Deus ou das trevas. Deus pode revelar. Por isso existem os dons espirituais. Mas uma pessoa que se diz adivinha, uma pessoa que se diz que pode saber todo o futuro, isso não é verdade, isso é uma abominação ao Senhor. Porque só Deus é que sabe todas as coisas. Porque este conhecimento é reservado somente para o Senhor. Talvez você pense, mas se Deus sabe todas as coisas, tudo que vai acontecer, até o mal, por que Ele não impede? Esse é o questionamento de muitas pessoas. Mas saiba que Deus, Ele sempre quis impedir que o mal acontecesse. Mas Ele respeita as nossas decisões. E as consequências dos nossos atos humanos, né, nós vamos enfrentar as consequências, porque existe uma lei, a lei da semeadura e a lei da colheita. Enquanto tiver céu e terra, nós vamos colher tudo aquilo que nós semeamos. E Deus, Ele nos dá esse direito de escolha justamente porque Ele nos ama. E nós é que temos que escolher se queremos amar a Deus, queremos estar com Deus ou não. O ser humano, geralmente ele quer saber tudo, tudo. Ele estuda história, faz previsões do tempo, né? Tudo isso porque Deus permite que ele use a sua inteligência a seu favor. Contudo, sempre haverá perguntas que não terão respostas. Sempre haverá questionamentos no nosso interior que nós não vamos saber resolver. Existem mistérios que pertencem somente ao Senhor, porque somente Ele é onisciente. Você sabia que Deus te conhece profundamente? O salmista, o próprio Davi que escreveu esse salmo, ele diz assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele tem consciência de que Deus sabe tudo a seu respeito. Eu quero te perguntar, você tem essa percepção, você tem esse discernimento que Deus sabe tudo a teu respeito? Tudo, tudo, tudo. Sem que haja uma palavra nos teus lábios, Deus sabe. Por que nós estamos fazendo esse tipo de pregação? Por que estamos levando esse tipo de conhecimento para você? Porque quando nós sabemos tudo isso, e nós vemos que Deus se importa conosco, que Ele criou tantas coisas para que nós possamos usufruir, e que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas mesmo assim Ele nos ama. Nós falamos tudo isso para que nós possamos entender que a criação, ela deve se render diante do Criador, para que possa ter o seu propósito cumprido, para que possa realmente honrar e respeitar o Senhor. O Senhor, Ele penetra até o íntimo do nosso ser. O Senhor nos examina e Ele investiga o nosso interior, o nosso pensamento, Ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele conhece o meu sentar, Ele conhece o meu levantar. E de longe Ele entende o meu pensamento. Ele sabe quais têm sido as nossas atividades diárias. Ele não precisa estar perto para conhecer todos os nossos pensamentos. A distância não limita a atuação do nosso Deus. Nós nem, muito juntos com o nosso cônjuge, né? Muito junto, dormindo junto, tudo grudadinhos no nosso cônjuge, nós não conhecemos muitas vezes. Não podemos saber o que essa pessoa pensa, o que o nosso cônjuge pensa, ou as pessoas mais próximas. Podemos até deduzir, mas não podemos ter certeza, não podemos ver o que a pessoa está pensando. E Deus, Ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e Ele conhece todos os meus caminhos, Ele conhece os teus caminhos. Esquadrinhar significa espalhar, compassar, medir a compasso. Significa dispor simetricamente, traçar com exatidão. Significa ajoelhar, agitar. Sabe quando você agita o trigo numa peneira para separá-lo do joio?
pois é isso que significa esquadrinhar, escolher separando o bom do mal, selecionar. Por tudo isso, nós entendemos que como Deus é bom, Ele nos ama de uma maneira tal e cuida de nós, que deve advir de tudo isso, de tudo que nós falamos, de tudo isso, uma confiança tal, de maneira que nós estejamos entendendo que Ele prescruta a nossa vida, que Ele peneira a nossa vida e separa o bem do mal, para que realmente nós sejamos aperfeiçoados, para que realmente nós estejamos cumprindo o propósito, porque eu e você só seremos felizes se realmente nós estejamos crescendo para sermos semelhantes ao nosso Deus. Se realmente todos os dias nós deixarmos que Deus flua através de nós, através do seu pensamento, através da sua vontade. Deus conhece cada passo que nós damos. Antes de nós darmos, Ele conhece todos os nossos caminhos. Todos eles são bem familiares para o Senhor, de tanto que Ele nos conhece. Ele tem informação sobre todos eles. Nenhum caminho escapa à visão de Deus. Trata-se de um conhecimento muito pessoal, muito próximo e muito íntimo. O salmista, ele diz assim, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Antes mesmo de começarmos a falar qualquer coisa, Deus já sabe, já conhece. Essa é a presciência divina. Ele conhece antes e olha com proteção. Deus nos protege. Esse salmo, o salmista diz assim, olha, tu me cercas em volta e tu puseste sobre mim a tua mão. Quer dizer, Deus, Ele nos cerca, a nossa frente, a nossa direita, a nossa esquerda, está na nossa retaguarda e ainda coloca a sua mão sobre a nossa cabeça. Nada que diga respeito a nós escapa do conhecimento do Senhor. E por nos conhecer bem, conhecer os nossos caminhos, Ele mesmo nos protege. Deus está acima, abaixo, adiante do seu povo, como um refúgio eterno. E o salmista, ele diz assim, olha, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para mim, eu não posso atingir. Será que você pode atingir esse tipo de conhecimento se realmente você começar a pensar, se você realmente se detiver nesse salmo? Leia de novo esse salmo e comece a meditar em cada palavra. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor. Por mais que nos esforcemos, nunca vamos atingir o conhecimento completo das coisas sobre Deus. Porque Deus diz, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E por isso, assim, eu quero que você sinta-se protegido. Quando você realmente vai para a palavra do Senhor, e eu peço que você volte a examinar este salmo, Salmo 139, que você leia, se detenha nesse salmo, pense que isso é uma realidade, Deus te conhece. Com tudo isso, todo esse conhecimento de Deus, que inicialmente é na nossa mente, mas nós devemos deixar descer ao nosso coração, que nós possamos nos sentir protegidos por esse Deus. Quando as circunstâncias se levantam, tudo contrário àquilo que nós estávamos pensando, ou quando essas circunstâncias elas nos oprimem, existe uma opressão sobre a nossa vida, ameaças sobre as nossas vidas, pessoas nos ameaçam, homens maus nos ameaçam, corra para o Senhor. Corra para o Senhor, viva essa palavra de saber que Deus ele sabe todas as coisas e que Ele nos ama. Seguidamente, diariamente, eu repito para mim mesmo, Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Repita isso, sabendo que esse Deus onisciente, Ele olha para você e tudo Ele conhece. E Ele te ama e cuida de você. Terminando esse programa, eu quero fazer uma oração agora. Dentro deste ambiente, dessa atmosfera de onisciência de Deus, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Enquanto eu oro aqui, você vai receber essa oração com possibilidades infinitas de ser curado, restaurado.
e de você realmente ter uma nova vida em Cristo Jesus. Quero falar com aqueles que estão em prisão, né? Aqueles que têm escrito para mim, lá do Presídio dos Homens, 9 homens estão ouvindo essa palavra, que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, sabendo que Deus tem todas as coisas e que mesmo que vocês estejam em prisão, vocês estão livres na alma e no coração, porquanto Deus nos traz essa liberdade na sua palavra. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos e vamos orar então. Amém? Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa, que nós, para entendermos, nós precisamos de Ti. Deus, que esse entendimento, essa sabedoria venha para todas essas pessoas que viram esse programa e que, Senhor, essa percepção seja contínua e que o estilo de vida de cada pessoa seja mudado. Ó Deus, com realmente essa confiança que Tu cuidas de nós, que Tu és maior do que todas as coisas que possam vir contra nós. Tu és maior. Deus, eu oro abençoando essas pessoas, que elas possam receber agora cura, restauração e libertação em todas as áreas, seja na área de relacionamento, saúde, financeira. Deus, eu coloco todos, Senhor, em Tuas mãos, porque só Tu és onisciente e poderoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria, todo o dom perfeito provém do Senhor. Por isso nós precisamos conhecê-los mais e mais. Para isso convidamos você para estar conosco nas nossas celebrações e tudo aquilo que a igreja oferece. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando aí na tua tela, embaixo, os nossos endereços. Que hoje você possa ter toda essa sabedoria que provém do Senhor, buscando-o de todo o coração. Um ótimo dia para você e até o programa que vem, se Deus quiser. Get easier to be, easier to be me. It's hard to believe